Agora nós vamos receber uma palavra para as nossas finanças. Eu gostaria de chamar aqui o evangelista Eliel. Aplauda ao Senhor Jesus até ele subir aqui. Amém! Shalom, igreja. Domingo em família, que parece mais uma quarta profética, né? Onde o nome de Jesus é proclamado, ali vira um ambiente profético, amém? Abram suas Bíblias em 1 Samuel, irmãos, capítulo 15. Nós vamos ler do 20 ao 22. Nós estamos acessando uma nova estação, uma estação profética. E o profético, ele traz um alinhamento sobre as nossas vidas. Então, a palavra que o Senhor me entregou é para um alinhamento nas nossas finanças. Amém? A expectativa que a gente tem sobre as nossas finanças e sobre as nossas entregas ao Senhor. Diz assim: Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Irmãos, para quem não conhece essa história, é uma história muito famosa. Na verdade, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Foi um rei muito famoso, apesar de ter governado durante 30 anos debaixo de rejeição, mas foi alguém muito famoso. E esse trecho que nós lemos é o finalzinho de uma história que começa com o Senhor falando ao profeta Samuel, pedindo para o profeta Samuel ungir e separar Saul como rei. Só que junto com essa unção veio também um decreto do Senhor, um pedido do Senhor a Saul, que Saul fosse e destruísse os amalequitas, destruísse homens, mulheres, o rei, os animais, tudo. Era para destruir tudo da cidade. E Saul, ele recebeu essa palavra e ele foi, levantou seu exército e foi destruir o povo de Amaleque. Só que Saul, ele não cumpriu na totalidade da ordenança do Senhor. Ele, juntamente com o povo, ele poupou a melhor parte dos animais, os melhores carneiros, as melhores ovelhas, e poupou também os bens mais valiosos. E o Senhor se entristeceu com isso. A palavra diz que o Senhor se arrependeu de ter ungido Saul. E eu não quero entrar em discussões teológicas ou de tradução, mas fato é que essa falta de Saul, essa desobediência de Saul, causou algo muito ruim em Deus, ao ponto de Deus virar para o profeta Samuel e falar que se arrependeu de ter separado aquele homem como rei. E o profeta Samuel, ele ficou consternado com aquela situação e foi diretamente a Saul, foi diretamente a confrontar Saul por aquela situação. Afinal, foi ele que tinha ungido Saul, né? E Saul, ele primeiramente falou que tinha obedecido ao decreto do Senhor. E logo após ele fala que separou o melhor das ovelhas, o melhor dos animais para oferecer em sacrifício, oferecer em holocausto ao Senhor. Ou seja, ele estava tentando compensar a desobediência dele com um sacrifício, com um holocausto. E o que o Senhor me ministrou a respeito dessa passagem, gente? Que vai vir como um alinhamento sobre as nossas vidas. Muitas pessoas estão vivendo e não se sujeitam à palavra, ao decreto do Senhor na sua totalidade, e depois querem ter ações compensatórias, assim como Saul fez. Muitas pessoas, eu acredito que você já deve ter ouvido alguém falar assim: eu não dizimo na casa do Senhor, eu não primicio, mas eu oferto cestas básicas em uma instituição, eu ajudo alguma família. Meu irmão, glória a Deus por isso. E continue fazendo isso, também faz parte do papel da igreja. Só que isso não compensa o fato de você não cumprir com o princípio do Senhor.
Nós precisamos obedecer a palavra de Deus na sua totalidade, meus irmãos. Não devemos fazer como Saul, que conjecturando aqui comigo, Saul deve ter pensado, poxa, Deus deve ter se esquecido que tinha tantos animais bons, tanta riqueza aqui. Só que Deus é suficiente na sua palavra, meus irmãos. Deus não erra, Deus não se engana. E o decreto que Ele liberou sobre a mim e sobre a sua vida é para ser cumprido na totalidade, meu irmão. Então se nós temos que dizimar, nós temos que dizimar. Se nós precisamos primiciar, nós vamos primiciar. E se nós temos que ofertar, nós vamos ofertar. Sem questionar, sem adaptar, sem fazer nada além do que o decreto do Senhor. Amém? E eu estava sendo ministrado por essa palavra, irmãos, e o Senhor me levou a uma matéria que eu estudei recentemente. Na antropologia bíblica tem uma matéria que chama tricotomia, é isso? Tricotomia, que estuda basicamente o ser humano nas suas três partes. Estuda corpo, alma e espírito. E o que o Senhor me levou a refletir, irmãos, é como as pessoas têm se auto-sabotado nessas três áreas. E talvez a autossabotagem no corpo e a autossabotagem na alma, elas não causam um efeito tão agressivo quanto a autossabotagem espiritual. Porque o espírito é a base de tudo, amém? Então se nós estamos bem espiritualmente, todas as outras áreas fluem. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, que as pessoas estão se sabotando nas três áreas. Elas estão se auto-sabotando no corpo quando se dispõem a fazer uma dieta, comer melhor, fazer exercícios, aí consegue fazer isso por 10 dias. E aí os outros 30 dias do mês acabam destruindo tudo que conquistaram em 10 dias. Na alma, quando as pessoas se propõem a ser mais pacientes, a ser mais controlados emocionalmente, e muitas vezes até conseguem fazer isso e priorizam fazer isso dentro da sua área profissional, dentro da sua empresa, só que se esquecem de fazer isso dentro do seu lar e acabam se auto-sabotando, negando o seu primeiro ministério, explodindo com a sua esposa, explodindo com os seus filhos, sabotam as suas emoções, sabotam a sua alma. E o pior, meus irmãos, no espiritual, muitas pessoas estão dando mais valor para aquilo que é mundano do que para os princípios divinos, irmãos. Tenho certeza que você conhece alguém que já priorizou a fatura do cartão de crédito, já priorizou Netflix, já priorizou o Premiere, mas pulou o dízimo, mas deixou de primiciar, deixou de ofertar. Pessoas que estão priorizando as coisas mundanas e se esquecendo de que primeiro vem aquilo que é divino, meus irmãos. Primeiro vem aquilo que Cristo estabeleceu. E isso é o fato, meus irmãos, de muitas pessoas estarem vivendo ruínas nas finanças e estarem presos nesse processo durante muito tempo e se questionam, mas por quê? Porque tentou adaptar a ordenança do Senhor. Nós não podemos adaptar a ordenança do Senhor, meus irmãos. Eu sei que pode parecer uma palavra dura, mas como eu disse, nós estamos acessando uma estação profética e o Senhor vai vir com um tempo de alinhamento sobre as nossas vidas. Chega, meu irmão, de ter ações rasas, chega, meu irmão, de questionar a Deus, chega de viver em desobediência e ter ações compensatórias para poder suprir aquilo que você errou, meu irmão, suprir aquela desobediência. Nós não vamos ser como Saul, irmãos. Nós vamos ser obedientes no decreto, na totalidade da ordenança do Senhor. A obediência a Deus, irmãos, é algo inegociável. E o Senhor só está buscando pessoas que têm um coração íntegro, pessoas que não querem criar rituais externos, criar ações para compensar uma desobediência. Pessoas que fazem o que tem que ser feito. Se Deus falou assim, eu vou fazer assim. E amém por isso. O Senhor está levantando essa igreja, irmãos, eu creio. Nessa nova estação que nós estamos acessando, nós vamos obedecer a palavra dele na sua totalidade. Amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Separe seu dízimo, sua primícia, sua oferta. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por esse alinhamento, Pai.
Senhor, que todo senso, todo espírito de Saul, Senhor, caia por terra, Pai. Que nós não venhamos questionar, que nós não venhamos acrescentar nada nas Tuas ordenanças. Que nós venhamos apenas cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor já decretou sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que cada irmão, cada irmã aqui, ó Pai, que separou o seu dízimo, separou a sua primícia e a sua oferta, Pai, venha de desfrutar, ó Pai, da palavra que está sobre esses princípios, Senhor. E venha acessar essa estação profética que nós estamos entrando, Senhor, de uma forma alinhada, Pai, de uma forma sujeita à Tua palavra, Pai, em obediência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer, irmãos.